Olá! Hoje eu vim compartilhar com você uma fala que eu escutei essa semana em atendimento com uma mãe no consultório de psicologia. É uma fala que constantemente eu venho escutando de outras famílias, de outras mães com dificuldades parecidas. Dentro de algumas demandas que essa mãe trazia, ela estava se sentindo totalmente perdida, exausta, angustiada, se sentindo culpada em relação à educação do seu filho, uma criança de 5 anos de idade. Ela me disse o seguinte: Daniele, quando meu filho faz aquela birra, se joga no chão, chora, eu me sinto totalmente impotente, porque eu não sei como reagir, o que fazer e acabo tendo atitudes que eu não gostaria. Eu grito, eu xingo, eu bato, coloco de castigo, às vezes ameaço, e depois que a minha raiva passa, eu me sinto totalmente envergonhada e culpada por ter um comportamento muito hostil com o meu filho. Eu venho observando que sentimentos de arrependimento, culpa, raiva, sensação de estar totalmente perdida, cansada, são sentimentos, alguns sentimentos muito comuns entre as mães diante de uma birra, de um choro excessivo do filho ou da filha. Eu venho observando cada vez mais mães com vontade de fazer diferente, buscando novas oportunidades, aprendendo novos caminhos, mães conscientes de que no maternar existe sim dificuldades e diante desses grandes desafios estão buscando novas atitudes de como proceder, de como conduzir de uma maneira mais leve e menos reativa. E hoje eu vou compartilhar com você uma ação poderosa para te auxiliar nessa experiência tão desafiadora quando o seu filho ou sua filha faz birra. Eu sou Daniele Messias, sou psicóloga, trabalho com crianças e famílias há alguns anos e toda semana eu posto um vídeo com um conteúdo, com um assunto novo, relevante, que eu tenho certeza que vai te auxiliar a entender melhor o seu filho, a sua filha e, consequentemente, vai te ajudar, vai te favorecer a ter uma relação mais leve, com mais momentos prazerosos e com mais conexão emocional com o seu filho, com a sua filha. Primeiro vamos entender o que os adultos nomeiam de pirraça, o que os adultos estão chamando de birra. São comportamentos inadequados da criança, como, por exemplo, um choro muito excessivo e intenso, ataques de raiva, comportamentos explosivos diante das frustrações, uma criança quer fazer algo, não consegue. São comportamentos que nenhum pai, nenhuma mãe idealizam, sonham, desejam que os seus filhos façam. Se você tem uma criança pequena na sua casa, muito provavelmente você convive com frequência com situações de choro, pirraça, birra. E por que isso acontece? Quando uma criança está esperneando, gritando, chorando, batendo, ela está vivenciando um conflito emocional muito forte, da qual ela não sabe expressar de maneira diferente. Porque ela não tem palavras para expressar seus sentimentos e nem habilidades para controlar os impulsos. Eu já escutei de adultos dizendo que pirraça, birra de crianças pequenas são manipulações, são atitudes das crianças para testarem os pais, para chantagearem os adultos. Se você também compartilha dessa ideia, eu te sugiro que você apague, delete, porque não é nada disso. E sim, a criança está vivenciando uma dificuldade emocional, porque alguma necessidade dela não foi atendida. E geralmente, identificar essa necessidade pode ser muito difícil, principalmente para as pessoas que não têm conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Diante das birras, eu observo algumas reações dos adultos que geram um resultado ineficaz. E uma delas é muito comum os adultos terem uma reação reativa. Reprime o sentimento da criança, ordena a criança engolir o choro, bate, grita, xinga, coloca de castigo.
Essa reação reativa tem uma consequência negativa, e uma delas é o enorme desgaste em você, na criança, na relação entre você e a criança, e o sentimento que fica é de exaustão, tanto física quanto emocional. A segunda reação que eu também observo que os adultos têm, e tem um resultado também desastroso, é quando o adulto ignora, finge que não está vendo a criança fazer a birra, sai de perto, vai para outro canto. A reação de ignorar também é negativa, porque a birra é a explosão de sentimentos negativos, é o momento que a criança mais precisa de ajuda. E quando o adulto ignora, a criança se sente desprezada, abandonada, e o sentimento desagradável que ela está sentindo só aumenta. Caso você tem uma dessas reações ou faz as duas, tem essas duas reações diante da birra da criança, muito provavelmente o sentimento que você deve ter é de estar totalmente perdida, impotente, porque não gera um resultado que você espera. E qual que é o resultado esperado? Diminuir a frequência e a intensidade da birra. E para isso acontecer, eu te sugiro que você experimente e coloque em prática a sua ação de acolher e validar o sentimento da criança. A ação poderosa é você se comprometer, se autorresponsabilizar diante do comportamento birrento do seu filho. E como que faz isso? Se perguntando: qual é a minha responsabilidade diante disso daqui que está acontecendo, diante do comportamento de birra do meu filho? Eu estava disponível para ele? Ou eu estava ocupada fazendo infinitas tarefas? Como que eu falei com meu filho? Foi um tom de voz mais brava, mais irritada? Como eu estou por dentro? Estou agitada, angustiada, com raiva? Tudo isso vai influenciar no seu acolhimento e na validação do sentimento da sua criança. Tentar entender o que aconteceu, o que desencadeou o comportamento inadequado da criança, é uma forma de conduzir de maneira mais consciente, mais responsiva e menos reativa. Esses 3 elementos irão te ajudar a ter uma relação mais leve com o seu filho ou com a sua filha. A ação poderosa é autorresponsabilização. É você entender o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, ao invés de ficar focada apenas no comportamento birrento da sua criança. Espero ter te ajudado. Fez sentido para você? Curta. Se você conhece outras famílias que podem se beneficiar, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas se beneficiam da ajuda. E até semana que vem com um novo conteúdo para te apoiar. Tchau, tchau!